Olá, nas últimas meditações, você que está nos acompanhando já percebeu que estamos tratando sobre a oração do Pai Nosso, talvez um trecho da Bíblia mais conhecido, a oração conhecida como dominical, que fica no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Estamos agora no versículo 11, estamos trabalhando versículo por versículo. O 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ponto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui é Jesus ensinando os seus discípulos a orarem. Ele traz um formato de oração. Eles pedem para Jesus como eles deveriam orar, porque eles não sabiam orar. Eles tinham preceitos da lei, entendimento de um Deus distante. E Jesus começa a trazer desde o versículo 9 ali a questão da paternidade de Deus, a questão da unidade, porque é nosso. E aí ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, você conversa com Deus não apenas para pedir. A única coisa que a gente vê na Bíblia Sagrada, o próprio Jesus pedindo a Deus, são duas coisas. Na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e depois, Pai, se possível, não, novamente. Olá, você que está nos acompanhando. Olá, você que está acompanhando Mensagem para Hoje, já deve ter percebido que nós estamos tratando sobre a oração do Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 em diante. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é estritamente necessário para a sua sobrevivência? O que você precisa para sobreviver? É disso que Jesus está tratando aqui. Jesus não pede nada sobrenatural, nada magnífico, grandioso. Ele só diz assim: quando vocês falarem com Deus, fala o pão nosso, ou seja, o cuidado que o Senhor tem para conosco. E aqui não é só questão de alimento. A gente tem esse costume de dizer: filho, não bate no pão, não joga o pão fora, porque o pão é sagrado. O pão naquela cultura realmente era algo que representava a alimentação deles, assim como arroz e feijão para nós, para eles era o pão. Era o que eles colocavam sobre a mesa. Até hoje nós temos essa cultura, né? Eu vou ganhar o pão, ou seja, vou trabalhar para colocar o pão sobre a mesa, ou seja, a alimentação, né? E aí, a mais variada que existia. Aqui o Senhor está dizendo, vocês, se forem pedir alguma coisa, que peça ao Senhor o pão. O pão nosso, o alimento necessário para viver. O de hoje ele vai prover, o de amanhã é amanhã, o de depois é o de depois. Porque ele diz, de cada dia. Ele diz assim, viva um dia de cada vez. O pão de hoje é o pão de hoje. O de amanhã, Deus vai prover. Lembra do povo quando estava no deserto? Quando Deus mandou o maná e ordenou expressamente: guarde a quantidade suficiente para um dia. Quem guardou mais, não crendo, criou bicho. Então, o que eu entendo aqui? O fato de nós crermos no cuidado de Deus, na suficiência de Deus. Deus é suficiente para prover todas as suas necessidades. Eu sempre disse, e vou repetir aqui, amigos que muitas vezes conversaram comigo e disseram: você não teve medo daquela situação? Você não teve medo de passar por aquilo? Quem teme a Deus, quem anda com Deus, é garantido, como 2 mais 2 é 4. Não terá falta de alimento, não terá falta de vestimenta, não terá falta de moradia. Alimento, vestimenta e moradia. Deus suprirá
todas essas coisas, porque são necessárias. Jesus, na oração do Pai Nosso, trata de coisas necessárias. Não estou dizendo que você não pode também ter outros pedidos de coisas que você almeja. Mas primeiro, a lição de casa. Primeiro, o necessário. O que é necessário? Você está cumprindo, ou melhor, fazendo a sua lição de casa? Talvez você está pedindo ou até exigindo de Deus coisas que nem sequer você tem feito a sua lição de casa. Nem sequer você tem reconhecido a paternidade de Deus, nem sequer você tem trabalhado para que o reino dele seja implantado através da sua vida, e você muitas vezes está exigindo outras coisas. Então, seja básico, faça a sua tarefa de casa, viva um dia de cada vez, crendo que Deus é suficiente para prover, como ele sempre fez durante toda a existência humana. Em toda a existência, por mais dificuldades que o povo dele passou, nunca houve falta de nada. No deserto, o maná era o pão que descia do céu, já simbolizando Cristo, né? O pão vivo. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, cotidianamente, assim como eu me alimento desse pão, desse arroz, desse feijão, dessa comida, também a cada dia essa porção da presença do Senhor na minha vida. Esse mundo é passageiro, as coisas que aqui estão também. Qual a sua prioridade? Qual a nossa prioridade em relação às coisas de Deus? Nós temos vivido de uma forma muito ansiosa, preocupados com o que vai acontecer amanhã. Estamos decepcionados com o passado, tristes com o presente e ansiosos pelo futuro. Vamos viver um dia de cada vez? Ou pelo menos vamos tentar? Esse é o nosso desafio do Mensagem para hoje. No próximo, vamos falar: perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui vai ser um pouquinho mais extenso e um pouco mais complicado. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com as pessoas do seu ciclo, no seu grupo de WhatsApp, e ajude também a divulgar o canal, né? E aqui a gente vai trazer uma mensagem para hoje e outras atrações também. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.